Meu grupo é composto por Alana Alves, Gustavo, Isabela Paes, Laís, Lohane, Lira, Samuel, Sofia e Thiago Pato. E a gente vai apresentar o conto Marinheiro Perdido do livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Bom, o conto se inicia com o Dr. Oliver Sacks no lar de idosos indo ao encontro do paciente Jimmy, um homem de 49 anos, aparentemente saudável e muito bem apessoado. Jimmy começa a conversar com o médico e contar sobre suas experiências de vida, contar a cidade onde nasceu, as atividades que fazia na escola, o seu tempo que serviu à Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele trabalhava como operante de rádio em submarinos. Só que o médico começou a estranhar quando Jimmy parecia estar falando das suas experiências como elas estivessem no presente no ano passado. Então ele pergunta: Jimmy, em que ano você acha que nós estamos? E ele responde 1945, cerca de 30 anos antes deste ocorrido. Então, o médico sai da sala por alguns minutos e quando ele volta, percebe que Jimmy não se lembrava de quem ele era ou de qualquer coisa que eles haviam conversado. Então, o médico propõe para Jimmy que eles iniciem alguns testes de memória para perceber até em que momento a memória ficava retida no cérebro de Jimmy. Ele começa a tentar mostrar fotos de fatos acontecidos após 1945, tenta conversar sobre coisas acontecidas após e percebe que ele tem uma perda de memória recente extremamente severa, podendo esquecer o que foi lhe falado em cerca de segundos. Então, após essa conversa com Jimmy, ele chega a uma possível conclusão diagnóstico da síndrome de Korsakoff. A partir disso, ele buscou diagnosticar Jimmy, sendo seu primeiro passo analisar os trabalhos de Korsakoff e de Luria, que trabalharam com pacientes amnésicos bastante similares. Mas esses tinham alterações físicas no cérebro, como a destruição de neurônios nos corpos mamilares devido ao álcool e tumores cerebrais bastante graves e fatais, respectivamente. Mas, ao fazer alguns testes com o Jimmy, como o eletroencefalograma e a tomografia do cérebro, ele descobriu que Jimmy não tinha nenhuma dessas alterações. Então, sua primeira hipótese foi de que Jimmy havia tido essa perda abrupta de memória a partir de 1945 devido a traumas cerebrais ou emocionais durante a guerra. Então ele buscou a Marinha, a qual afirmou que Jimmy havia trabalhado lá completamente saudável até 1965. Isso desprovou essa primeira hipótese, já que ela não explica o porquê do Jimmy ter perdido essas memórias de antes de 1965. Então ele criou uma segunda hipótese, de que essa amnésia poderia ter um fator histérico. Então ele encaminhou Jimmy a uma psiquiatra, a qual fez testes psicanalíticos e usou da hipnose para tentar trazer à tona essas memórias. Mas isso se provou ineficaz. E também provou que essa segunda hipótese também estava errada, já que a perda de memória de Jimmy se mostra bastante orgânica e irreparável. Então, seu maior objetivo a partir disso foi integrar Jimmy na sociedade o melhor possível. Sua primeira tentativa foi dizer a ele escrever um diário, o que ele manteve de forma bastante obediente, mas ele sempre perdia e ele só escrevia coisas bastante triviais sem nenhuma continuidade. Então se provou também uma técnica ineficaz. Sua segunda tentativa foi tentar inserir Jimmy nos programas de recreação do asilo. E isso funcionou por algum tempo, mas quando essas participações pararam de ser um desafio para ele, ele se tornou bastante irritadiço. Que o neurologista Oliver Sacks começou a questionar se o Jimmy seria capaz de trabalhar. De acordo com as cartas do irmão dele, ele se descontrolou depois que saiu do trabalho em 1965. Mas o médico sabia que o Jimmy era bom em duas coisas, código Morse e datilografia. Como o código Morse era inviável naquele contexto, ele optou pela datilografia e logo o Jimmy se tornou um datilógrafo muito veloz. Mas ainda assim a datilografia era uma atividade muito superficial, que não ia no íntimo da pessoa. Então a tendência era de falar mesmo de uma perda de espiritualidade. O médico foi questionar as irmãs se elas achavam que o Jimmy tinha uma alma. Elas responderam falando para o médico ir até a capela e tirar suas próprias conclusões. O médico seguiu esse conselho e foi até a capela e se surpreendeu com o que viu, porque o Jimmy estava totalmente concentrado, parecendo mesmo uma espécie de reflexão, sem qualquer vestígio de esquecimento ou de síndrome. Então, a partir daí, o médico concluiu de que essas atividades espirituais concentravam mais a atenção do Jimmy do que jogos e quebra-cabeças, por exemplo. Além dessas atividades espirituais, a arte e jardinagem também concentravam muito a atenção do Jimmy, não é à toa que ele começou a trabalhar no jardim lá do asilo. Passaram-se um período de 9 anos e a partir daí o médico falou que não houve nenhuma mudança, neuropsicologicamente falando, na questão da síndrome de Korsakoff e também a amnésia associada a ela.
Só que, no entanto, de vez em quando, o Jimmy também tinha comportamentos diferentes, como uma tranquilidade, uma quietude, e não apresentava sinais de amnésia, principalmente quando ele estava mexendo com a jardinagem. No seu pós-escrito, o médico falou que agora ele tinha consciência de que a amnésia retrógrada, em certo grau, muitas vezes, se não universalmente, ela é associada com a síndrome de Korsakoff. Ele também se questionou o que teria acontecido caso o Jimmy tivesse voltado para a cidade natal dele. Isso foi respondido com base numa análise de outro estudo que ele fez de um paciente chamado Stephen. Ao contrário do Jimmy, que alcançou a calmaria, o Stephen tinha uma perda temporal muito grande e ele não ia conseguir se curar. Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Melo e eu queria entrelaçar o conto que estamos analisando com uma condição encefálica corriqueira, discorrendo sobre suas causas, efeitos e como ela se comporta no organismo humano, que é a amnésia. Em primeiro plano, a gente tem que analisar como ocorre a amnésia no ser humano. Já sabe-se desde o século XX que uma lesão bilateral no hipocampo, que é uma região delimitada pelo fórnix, acomete a amnésia, que é uma condição que gira em torno na perda total ou parcial das capacidades de reter e recuperar memórias declarativas, que podem ser subdivididas em dois grupos, que são as memórias episódicas e semânticas, podendo deixar intactas as memórias não declarativas, como, por exemplo, memórias motoras, sensoriais e de trabalho. Na classificação geral, a amnésia pode ser subdividida em dois grupos, as amnésias retrógradas e anterógradas, em que o primeiro subgrupo é característico de o paciente acometido por essa lesão, ele não conseguirá se lembrar de nada que aconteceu antes do ocorrido, nenhuma das suas memórias declarativas anteriores ao ocorrido, mas ele ainda será capaz de produzir novas memórias a partir do acidente. Ao passo que a amnésia anterógrada é o oposto dessa condição, em que o paciente não é capaz de formar novas memórias, mas ele se lembra com vividez das memórias anteriores ao acidente, como é o caso do paciente HM, muito famoso na literatura. E para finalizar, é importante ressaltar que o caso de amnésia, relatado no capítulo Marinheiro Perdido, ele é diferente desses casos comumente associados ao hipocampo, uma vez que o paciente em questão ele é acometido pela síndrome de Korsakoff, em que há uma deficiência da tiamina que acaba por desencadear a degeneração dos corpos mamilares do hipotálamo, que é uma região encefálica muito importante na retenção e no processamento de informações. Entretanto, a respeito dessa síndrome, ela será melhor abordada e desenvolvida pelos outros integrantes. A psicose ou síndrome de Korsakoff, como apresentada para a gente no texto, ela é caracterizada por uma desordem mental onde principalmente a memória anterógrada e a memória retrógrada são comprometidas. Há também outros sintomas como desorientação mental e problemas oculares. Essa síndrome ela está associada majoritariamente ao alcoolismo e à desnutrição. Por quê? Porque a causa dela é a falta de tiamina, que é a vitamina B1. No caso da desnutrição é meio autoexplicativo, mas no caso do álcool isso acontece porque o álcool interfere ativamente na absorção gastrointestinal, ou seja, ele reduz a ativação da tiamina e o estoque de tiamina hepática. Como a tiamina ela tem um papel nos mecanismos de condução acional dos neurônios, a falta dela pode causar lesões neurológicas. A partir disso, a gente consegue relacionar essas lesões com os sintomas, como por exemplo a marcha táxica, que é um dos sintomas que está relacionado ao cerebelo. A gente também tem a oftalmoparesia, que, como eu disse sobre os problemas oculares, é a incapacidade de mover os olhos de forma coordenada. Está relacionada aos nervos troclear e vestíbulo coclear. A gente tem a alteração do estado de consciência, que está relacionada ali às regiões talâmicas, e por fim, a memória anterógrada e a confabulação, que é a falsificação de memórias, que está relacionada aos corpos mamilares, que vão ser desenvolvidos mais para frente. É impossível falar sobre memória sem falar sobre o hipocampo. O que é o hipocampo? O hipocampo é uma estrutura no interior do cérebro, nos lobos temporais, direito e esquerdo, responsável por lembranças relacionadas a pessoas, objetos e espaço.
Para a gente falar sobre a importância do hipocampo, nada melhor do que o caso HM, que foi o responsável por descobrir essa relação entre hipocampo e memória. Quem foi HM? HM foi Henry Gustav Moleson. Ele sofreu um acidente de bicicleta quando criança e sofreu um traumatismo craniano. Esse traumatismo foi responsável por graves crises epiléticas nele. Então, quando adulto, eles fizeram uma cirurgia experimental e retiraram os 2 hipocampos e outros locais que causavam suas crises. As suas crises foram controladas, mas ele não se lembrava, não conseguia reter mais nenhuma memória a partir do momento da cirurgia. Foi a partir daí que descobriram que áreas cerebrais distintas e específicas estão envolvidas em diferentes estágios de formação e consolidação da memória, como o hipocampo. E enquanto o hipocampo retém essas memórias mais recentes, assim, as memórias mais duradouras são retidas pelo córtex cerebral. O percurso para a formação de uma memória é um processo complexo que envolve várias etapas e diferentes regiões do cérebro, indo desde a entrada de informações sensoriais até o armazenamento de longo prazo dessas informações. Tudo começa quando os estímulos do ambiente são captados pelas terminações nervosas dos nossos órgãos sensoriais, como os olhos, ouvidos, nariz, língua e pele. Então, essas informações sensoriais brutas são enviadas pelas fibras aferentes até as áreas corticais sensoriais primárias correspondentes. Uma vez processadas nas áreas primárias, as informações sensoriais são transmitidas para as áreas corticais associativas, unimodais e supramodais, respectivamente as áreas secundárias e terciárias, onde são integradas e interpretadas em um contexto mais amplo. Se a informação tiver um componente emocional significativo, por exemplo, a amígdala ela entra em ação. Localizada no lobo temporal, anteriormente à cauda do núcleo caudado, a amígdala modula a relevância emocional, principalmente aversiva, da informação, influenciando a intensidade da memória com base nas emoções envolvidas. Informações emocionais intensas tendem a ser mais facilmente lembradas devido ao impacto da amígdala. O hipocampo, então, ele transforma memórias de curto prazo em memórias de longo prazo através da reativação e da repetição dos circuitos neurais que são responsáveis por aquela memória. E para fazer isso, um componente central é o engrama, que a gente vai explicar melhor depois. Para consolidar as memórias, o hipocampo vai trabalhar junto com o circuito papês, que é constituído do fórnix, dos corpos mamilares, do núcleo anterior do tálamo e do córtex cingulado. E esse circuito, de forma geral, vai facilitar a comunicação e reforço das conexões neurais para estabilizar a memória. E depois de consolidada, a memória de longo prazo ela é distribuída e armazenada em diversas regiões do córtex, a depender da informação que ela está carregando. Como, por exemplo, memórias auditivas são guardadas no córtex auditivo associativo. Memórias visuais são guardadas no córtex visual associativo. E, enquanto isso, o córtex pré-frontal também realiza a memória de trabalho e ajuda a organizar as memórias. Então, quando a gente precisa recuperar uma memória de longo prazo, o córtex pré-frontal ajuda a direcionar a busca e a reativar as redes consolidadas, que vai trazer a informação de volta à consciência. E agora a gente vai adentrar detalhadamente no circuito de consolidação da memória de longo prazo. Detalhando mais um pouco cada estrutura envolvida nesse processo, então, começando pelo hipocampo, né? O hipocampo ele é uma estrutura em forma de cavalo marinho, localizada no lobo temporal medial do cérebro. Ele é a estrutura mais fundamental para a codificação e consolidação das memórias declarativas, que inclui fatos e eventos que podem ser conscientemente lembrados. Ele age sempre em conjunto com o giro denteado e o subínculo, que são estruturas que juntas elas, e mais o hipotálamo, são chamadas de formação hipocampal. Durante a codificação, o hipocampo ele integra informações de diferentes áreas do cérebro, ajudando a transformar essas informações em uma representação coesa e armazenável.
Nesse sentido, ele é de fundamental importância para o registro do engrama, que é esse traço físico da memória, né? O circuito neuronal que está relacionado a determinada memória. Os engramas, eles estão por todo o cérebro, né? Os visuais nas áreas visuais, auditivos nas áreas auditivas e assim por diante. O hipocampo, então, ele é importante para gravar a circuitaria na sua região específica. Falando um pouco agora do fórnix, né? O fórnix, ele é um feixe de fibras nervosas em forma de arco que conecta o hipocampo às outras partes do sistema límbico. Ele é a principal via de comunicação entre o hipocampo e essas estruturas, como os corpos mamilares, o núcleo anterior do tálamo e o córtex cingulado. Essa rede de conexões ela é essencial para o circuito de Papez, esse circuito que facilita a consolidação da memória. Durante a consolidação, o hipocampo ele envia informações através do fórnix para os corpos mamilares, que então transmitem esses sinais para o núcleo anterior. Essa comunicação, é importante dizer que ela é bidirecional entre o hipocampo e essas outras estruturas límbicas, e ela é fundamental, né, através do fórnix, ela é fundamental para a estabilização e para o armazenamento de memória de longo prazo. O fórnix ele não só transporta assim, os sinais do hipocampo para as outras partes do cérebro, mas então ele também traz essas informações de volta para o hipocampo, permitindo um reforço contínuo das conexões neurais. A informação que é projetada pelo hipocampo, ela vai chegar nos corpos mamilares através das colunas descendentes do fórnix. Os corpos mamilares são estruturas esféricas que estão localizadas na parte inferior do terceiro ventrículo e são importantes na questão de transferir informações de memórias para o restante do cérebro e também são necessárias para consolidar e formar memórias novas, principalmente memórias episódicas, que são memórias relacionadas a eventos específicos, e também memórias declarativas, que são relacionadas a fatos. Eles também conseguem facilitar a formação de memórias que sejam coerentes e contextualizadas. Vai integrar informações sensoriais e contextuais às memórias. E depois de realizar essas funções, ele se projeta para o núcleo anterior do tálamo, através do trato mamilo-talâmico. Os núcleos anteriores do tálamo, então, eles vão ajudar a consolidar as memórias, integrando informações contextuais também e temporais a elas, principalmente sobre as memórias declarativas. E ele tem outras funções também, como navegação espacial e também regulação emocional. E depois desse processo, ele se encaminha para o córtex cingulado anterior. E esse giro do cíngulo anterior integra processos cognitivos e emocionais. E ele faz conexões tanto subcorticais quanto corticais, como amígdala, córtex pré-frontal e com estriado, com tronco cerebral e entre outros. E, de maneira geral, ele ajuda a avaliar emocionalmente estímulos e modular respostas emotivas. Ele participa na tomada de decisões, monitorando erros, conflitos cognitivos e ajusta comportamento. Ele também processa empatia, dor e sofrimento e também se relaciona com a motivação e a atenção seletiva. A síndrome de Korsakoff, ela é uma condição que afeta várias regiões do cérebro que estão envolvidas com a memória. Então, para a gente poder explicar detalhadamente os comprometimentos anatômicos e funcionais relacionados a essa síndrome, a gente precisa entender quais são as áreas do cérebro envolvidas e como elas são afetadas. Isso é tudo baseado nos estudos de neuroimagem e de post-mortem que observaram lesões e atrofias em regiões específicas do cérebro, que são os corpos mamilares, o tálamo, o hipocampo e o córtex pré-frontal. Relacionado aos corpos mamilares, nós podemos dizer que quando eles apresentam danos, vai existir uma interrupção na conexão entre o hipocampo e o tálamo, que é uma conexão muito importante para a formação de novas memórias episódicas, que são as memórias do tipo declarativo,
que são aquelas que nos permitem recordar eventos específicos e experiências pessoais. E é justamente o que acontece com o nosso paciente Jimmy, que frequentemente tem essa dificuldade, essa incapacidade de formar novas memórias. O tálamo é uma região também muito importante que, quando afetada, principalmente nos núcleos dorso medial e anterior, ele vai resultar numa dificuldade, uma deficiência na consolidação e na recuperação de memórias. Justamente porque vai ter uma perturbação na comunicação do hipocampo e do córtex pré-frontal com o córtex pré-frontal. O hipocampo ele não é diretamente prejudicado, mas justamente por ele estar relacionado com os campos mamulares e com o tálamo, que são regiões que são diretamente prejudicadas por essa síndrome, ele também vai ter sua função comprometida. O córtex pré-frontal, quando ele é danificado, ele faz com que o paciente apresente problemas de memória de trabalho, que são memória de controle executivo e a capacidade de organizar e recuperar essas memórias. Então, o Jimmy, por exemplo, ele vai ter uma desorientação temporal e uma confabulação, que é a invenção de memórias para preencher lacunas. O trato mamilo-talâmico, quando ele está lesionado, ele vai apresentar uma interrupção na comunicação entre os corpos mamulares e o tálamo. E isso vai prejudicar a consolidação de memória. E é muito importante pontuar também a diferença entre memória retrógrada e anterógrada. A retrógrada é a incapacidade de lembrar coisas vividas pelo paciente antes do momento traumático, e a anterógrada é a incapacidade de formar novas memórias a partir do momento traumático. Por último, eu vou falar sobre o pós-escrito do conto, no qual Oliver Sacks, que é o autor do livro, fala sobre o que ele considera um caso particularmente fascinante de síndrome de Korsakoff aguda. Nisso ele se refere à AGT, ou amnésia global transitória, que se assemelha à síndrome de Korsakoff por ter a mesma junção entre a amnésia anterógrada com a amnésia retrógrada, com uma única diferença fundamental, que é a duração. Enquanto a síndrome de Korsakoff, por exemplo, acompanhou Jimmy G, que é o personagem do livro, durante a sua vida inteira, a amnésia global transitória é transitória. Ela dura de alguns minutos, algumas horas ou até um dia, mas é um período após o qual o indivíduo retorna à normalidade, aos seus comportamentos e funcionamento habituais, e chega a recuperar todas as suas memórias prévias ao período de AGT, apesar de não reter nenhuma memória do período de AGT, já que durante esse período não acontece a consolidação da memória, similarmente, como foi dito, a síndrome de Korsakoff. As causas da AGT ainda são incertas, mas se sabe que ela pode ocorrer em enxaquecas, em lesões na cabeça ou insuficiência sanguínea no cérebro. Os gatilhos da AGT incluem estresses, de forma geral, estresses físicos, psicológicos ou fisiológicos, de modo que eventos banais como imersão súbita em água fria ou quente, dor ou relações sexuais podem desencadear a AGT. É isso. Muito obrigada pela atenção.